Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David aqui. Na nossa quarta aula a gente vai falar sobre o tecido sanguíneo. Sim, o tecido sanguíneo, o nosso sangue ele vai ser considerado um tecido. É o que a gente chama de tecido hematopoético, tá? É ele que vai produzir as nossas células sanguíneas aí. Quando eu falo de sangue, o que vai acontecer? Você está observando ali o sangue, né? Ele tem uma pessoa adulta aí com mais ou menos 1,70 de altura, tem aproximadamente 5 litros de sangue. Tá? Então, 5 litros de sangue vai ser composto pelo plasma, por proteínas diluídas no plasma sanguíneo. Então, você tem albumina, você tem anticorpos, tudo ali está diluído naquele plasma sanguíneo. E a outra parte, né, que é uma das maiores partes aí que compõe, né, o nosso sangue, tá? Ele vai ser representado pelas nossas hemácias. Então a hemácia ali, né, que é aquelas células, as células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, como a gente aprende lá no ensino fundamental. Então a gente tem aí os glóbulos vermelhos, que vão ser representados aí pelas hemácias, né, e plaquetas, e a gente tem também aí, né, as células da linha branca, que são as células de defesa, linfócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, todas essas células fazem parte das nossas células de defesa, ou seja, nossos glóbulos brancos aí, igual a gente aprendia. Então aqui agora na universidade, na faculdade, a gente fala o quê? A gente fala os glóbulos vermelhos, a gente vai falar as hemácias e a gente fala também aí dos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Então a gente vai ter todas essas questões aí. Quando eu falo de tecido sanguíneo, né, ele precisa ser criado. Onde é que ele vai ser produzido? Ele vai ser produzido numa pessoa adulta, lá na medula óssea, certo? Então no fêmur você tem medula óssea no fêmur, você tem medula óssea nas costelas, você tem medula óssea na caixa craniana, tudo isso aí vai ter medula óssea. Então elas vão produzir essas células sanguíneas, certo? Só que, e nem sempre, tá, a medula óssea é que produz essa célula sanguínea. Por exemplo, se eu falo de um recém-nascido, de uma criança, de um feto, essa função de um feto, lá no feto, enquanto você está sendo formado, enquanto a criança, né, então assim, enquanto a gente, né, enquanto organismos, nós estamos sendo criados, formados ali em formação, lá na embriologia a gente está o quê? A gente tem o nosso esqueleto, ele é formado por cartilagem. Se ele é formado por cartilagem, a gente não tem ainda o quê? Medula óssea. Se a gente não tem medula óssea, algum órgão precisa obrigatoriamente realizar essa função. Então, o que acontece? Se eu tenho um esqueleto que é formado por cartilagem e eu tenho o fígado, por exemplo, que é um órgão hematopoético, enquanto você está em formação, lá no útero da sua mãe, né, é o fígado que vai realizar a função de hematopoese, ou seja, é ele que produz as nossas células sanguíneas. Então, se eu falo que o fígado ele produz as células sanguíneas, produz e até a gente, né, o fígado ele vai ter essa função aí até a gente nascer e até a gente começar a produzir a nossa própria medula óssea. Então, se a gente tem medula óssea, o fígado deixa essa função para a medula e ele começa a fazer a função de desintoxicação do nosso corpo aí. Quando eu falo, por exemplo, desse tecido, dessa função, eu gosto de exemplificar essa aula como: quando você tem um recém-nascido, o que normalmente o recém-nascido tem? Ele desenvolve logo assim nos primeiros dias de nascido. Ele tem a ictirícia. O que é a ictirícia? Ictirícia é um produto, né, é um resultado de um processo aí da degradação das hemácias. Então as nossas hemácias, elas têm aí uma vida útil de 120 dias. Elas duram aí aproximadamente 120 dias. Então no adulto, você tem a medula óssea produzindo suas células sanguíneas, ela passa 120 dias na sua corrente sanguínea e depois ela migra lá para o baço para ser degradada. Agora, no recém-nascido, num feto, é o fígado que produz isso aí, passa 120 dias e ele volta para o fígado para ser degradado também. Isso aí, quando a criança nasce e ela desenvolve a ictirícia, é por conta desse processo, né, que tem aí da degradação das hemácias. Você tem a hemácia que vai
degradar. Então você tem alguns compostos que vão ser reciclados e outros que vão ser descartados. Uma estrutura da hemácia que vai ser reciclada é a nossa hemoglobina, é a proteína responsável por carregar o oxigênio para todo o nosso corpo. Então a hemoglobina que está ali na hemácia, ela vai, né, a hemácia foi degradada, o nosso organismo puxa a hemoglobina e para ser reciclada. Só que o resto do processo, né, dos compostos que vão ser degradados, ele precisa passar por um processo. Então você tem a bilirrubina que vai ser transformada, bilirrubina uma cascata de reações, e é por isso que quando a criança nasce e ela começa a desenvolver icterícia, é esse composto da degradação da hemácia que começa a se acumular embaixo da pele. Ele começa a se acumular embaixo da pele do recém-nascido e se você deixa, né, ele se acumular, ele acaba sendo tóxico para o sistema nervoso central da criança. Então é por isso que você não pode deixar. Então o que o médico ele faz? Ele pede para você fazer, quando você tem um recém-nascido, ele desenvolve a icterícia, é dar banho de sol, né? Por quê? Porque o sol no corpo do ser humano, ele vai produzir vitamina D. Produzindo vitamina D, a vitamina D do nosso organismo consegue fazer com que o fígado desse recém-nascido, ele amadureça e faça a função dele de degradação de hemácias. É dessa forma aí que a gente, né, faz a maturação dessas hemácias. Agora, o ser humano aí, ele possui 4 tipos, né, de tipos sanguíneos. A gente tem o tipo sanguíneo A, a gente tem o tipo sanguíneo B, a gente tem o AB e a gente tem o O. Isso a genética vai explicar como, né? Vai explicar pelo aglutinogênio, certo? O aglutinogênio é a proteína que fica colada nas hemácias. Então, se você tem uma hemácia, né, se você tem um sangue do tipo A, o seu aglutinogênio é do tipo A. Se você tem um sangue do tipo B, o seu aglutinogênio é do tipo B. Agora, se você tem um sangue AB, o seu aglutinogênio, ou seja, as proteínas da sua hemácia é AB. E se você tem o sangue O, qual é o tipo de aglutinogênio que você tem? Nenhum, certo? É por isso que antigamente, lá na época que começou a se estudar os tipos sanguíneos, era sistema AB0. Por quê? Porque você tinha aglutinogênio A, B, AB e nenhum. Então era AB0. Era o tipo sanguíneo. Atualmente a gente chama de sistema ABO, que é o sistema A, B e O. Beleza, isso aí ok. Só que a gente precisa entender que, né, a gente vai ter o tipo sanguíneo e a gente tem o fator RH. O fator RH ele é muito simples de entender. Ou você tem a proteína ou você não tem. Se você tem a proteína, o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH é positivo. Se você não tem a proteína, o seu fator RH é negativo. Então você pode ter a proteína, né, o aglutinogênio A, e não ter a proteína para o fator RH, então vai ser A negativo. Você pode ter o aglutinogênio AB e não ter por exemplo, a proteína do fator RH, então vai ser AB positivo, certo? Só que para a transfusão de sangue não é tão simples assim. A gente precisa entender que a gente vai ter os aglutinogênios, que são as proteínas que são coladas lá na hemácia, e a gente tem o quê? A glutinina. O que é a glutinina? A glutinina é anticorpo presente lá no plasma sanguíneo. Então, quando você tem um sangue A, o seu aglutinogênio, que é a proteína colada lá na sua hemácia, é do tipo A. Mas e como é que é formada? E qual é a glutinina que você tem, que é o anticorpo que você tem? É anti-B. Então é por isso que uma pessoa com sangue A, ela não pode receber o sangue B. Por quê? Porque os anticorpos que ela tem vai reagir e vai combater esse sangue. Então é por isso que a pessoa do tipo A recebe do tipo A. Ou pode receber do quê? Do tipo O. Porque o tipo O ele não tem nenhum tipo de aglutinina. Então se ele não tem aglutinogênio, na verdade, né, se ele não tem aglutinogênio, ele pode ser, ele passa despercebido pelo seu sistema imune, certo?
Então, essa é uma forma da gente trabalhar tipo sanguíneo, a fisiologia do sangue, é basicamente isso. Espero vocês na próxima aula. Até já!